O que nos leva a buscar o risco extremo e a adrenalina? Porque, em alguns momentos, a sensação de perigo nos atrai mais do que a segurança. Para falar sobre os mistérios da mente humana e explicar melhor esse tema, está aqui conosco em nossos estúdios a médica psiquiatra e pós-graduada em terapia de orientação analítica pelo Instituto Sapiens, com experiência como preceptora de residência médica e perita forense, atuando em clínica psiquiátrica geral, a doutora Cristina Mitico Harada Ferreira. Eu sou Fábio Saz e esse programa é uma parceria NFM com a Baetê Comunicação. Começa agora o programa Conexão Saúde. Doutora Cristina, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Saúde. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de vir falar. Doutora, nós temos um tema aqui bastante interessante, né, onde a gente fala dessa questão da busca, né, por risco, por adrenalina, e o que a psiquiatria ela entende por essa questão de busca por risco, essa a sensação de adrenalina, isso é algo inerente do ser humano? Não necessariamente inerente, a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, eh, nós buscamos, o ser humano busca, antes de mais nada, segurança, em todos os sentidos. Agora, algumas pessoas estão mais propensas a buscar risco, adrenalina, emoções mais fortes, e aí a gente tem que levar em consideração quais os fatores que vão levar as pessoas a fazerem isso. Em primeiro lugar, nós vamos levar em consideração as personalidades, as várias personalidades possíveis. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma personalidade é igual à outra. Você pode falar: "Ah, fulano me lembra Beltrano, cicrano me lembra fulano", são parecidos. Mas cada personalidade é individual, É então. ímpar, é única, né. Então, assim, nós temos hoje um critério para dividir ou classificar personalidades, que é, vamos dizer assim, o mais aceito hoje no mundo, que é o critério do Big Five, ou 5 grandes traços de personalidade que nós combinamos, eh, cada traço desses ele não é fixo, imutável, ele pode variar de intensidade, de gravidade, vamos dizer assim, ao longo da vida, e ele varia num contínuo, tá. Esses traços são em inglês, né, eh, eles têm um acrônimo que seria OCEAN, né, O-C-E-A-N. Vou falar em português. Aham. Ocean é openness, né, que é a abertura para o novo, né. O quanto é que essa pessoa, ela é aberta para ideias novas, para culturas novas, para experimentar um prato novo, para viajar para um país exótico, para conhecer coisas novas. Você conhece pessoas que são extremamente fechadas para o novo, Sim. né, não admitem nada de diferente, elas são apegadas à rotina, as coisas são estritamente do mesmo jeito por décadas, anos a fio, ela não muda nada na rotina dela. Isso pode ser um medo, doutora? Pode ser por conta do medo, que isso aí pode estar ligado ao N, que é o neuroticismo, alto grau de neuroticismo. Pessoas medrosas, controladoras, fóbicas, ansiosas, né, então você pode ver que o traço pode estar ligado ao outro. A segunda característica vem a conscienciosidade. Pessoas com alto grau de conscienciosidade são pessoas focadas, que planejam, que ambicionam, que se organizam no tempo, no espaço, a médio e longo prazo. Então, pessoas com conscienciosidade alta são consideradas boas líderes, boas pessoas para organizar, pessoas com que você pode confiar. Mas existem pessoas com baixo grau de conscienciosidade. Aham. Então, se for uma pessoa com baixo grau de abertura para o novo e baixo grau de conscienciosidade, você não tem ali um bom líder, né. Mas também não vai ser uma pessoa que vai se arriscar a coisas muito perigosas. É uma pessoa que tem uma rotina restrita, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e também não tem grandes ambições. Mas aí são pessoas que, vamos dizer assim, correm riscos planejados ou não? Ou elas não têm nenhum tipo de risco na vida delas? Geralmente são pessoas que, assim, só se ela estiver passando e cair um vaso na cabeça dela, chilhando, né, num acidente. Elas são a pessoa que tá no lugar errado, na hora errada, para acontecer uma coisa ruim, que dificilmente ela vai atrás do perigo, né, pode acontecer do perigo vir atrás dela, Uhum. né. É um perfil, existem pessoas assim.
Lógico, eu estou descrevendo um extremo caricato, só para vocês terem uma ideia de como. E lembrando, tudo isso é um espectro, é um contínuo, né? Vai do branco para o preto e tem as várias gradações de cinza no meio. Em terceiro lugar, tem a tendência à extroversão. A tendência à extroversão tem as pessoas que pontuam muito alto, que são as que vão atrás do perigo. As pessoas que são medianas na extroversão, elas são entusiasmadas, alegres, risonhas, felizes. São pessoas que gostam de sair, são outgoing, gostam de acampar, gostam de fazer alpinismo e tal. Só que no extremo, elas vão procurar aventuras perigosas. São pessoas que às vezes têm déficit de produção de adrenalina, então elas não têm satisfação com atividades corriqueiras. Elas vão buscar altas aventuras, não falando exatamente de personalidade normal, tá? Mas falando, por exemplo, do psicopata. Que já é um transtorno da personalidade. Presta atenção, eu estou falando por enquanto da personalidade normal. Tá. Mas se eu for falar do psicopata típico, ele não é uma pessoa que tem satisfação com atividades corriqueiras, prazer com atividades normais. Ele é o cara que tem um altíssimo índice de extroversão, e ele precisa de adrenalina correndo riscos altíssimos, desafiando a polícia, correndo a polícia, assaltando uma joalheria, tentando assassinato. Ele precisa viver em alta rotatividade, em alta intensidade, para ter um mínimo de satisfação. Coisas que uma pessoa comum tem numa vida cotidiana, né? O que tem numa vida inteira. Tem uma vida inteira, ele precisa ter num dia. Em algumas horas, ele precisa ter intensidade. Nem todo psicopata é assim, mas vamos dizer assim, o protótipo, vamos dizer, o estigma que a visão estigmatizada do psicopata assassino é essa. Ele precisa viver intensamente, ele tem que matar, tem que ver sangue, ele tem que correr risco para ele ter um mínimo de satisfação. Isso, o psicopata. Tá. Agora, existem pessoas normais que vivem no extremo, são pessoas que estão sempre numa atividade de alta adrenalina, esporte, sempre situações muito perigosas. Elas estão sempre buscando, são pessoas que pontuam muito alto na extraversão. Ou extroversão, dependendo da literatura, vocês vão encontrar escrito de uma forma ou de outra. Essas pessoas geralmente também são muito abertas ao novo. Então elas pontuam muito alto também no openness, né? São abertas demais, abertas à novidade. Alguém falou, tem uma técnica nova agora de bungee jumping, que elas são as primeiras da fila, né? Então tudo, e são pessoas que, por exemplo, eu já vi casos, elas vão pular de paraquedas, elas abrem o paraquedas já a alguns metros do chão. Elas vão no limite. Para a adrenalina ser maior, para a sensação. Potencializar, exatamente, casos que depois, às vezes até a gente ouve falar que deu errado, né? Mas elas não seguem o protocolo convencional, mesmo de uma aventura de alto risco, ela ainda tem que levar essa aventura ao extremo para sentir o mínimo O de extremo do extremo para ter Exatamente. o mínimo. E nem sempre vai dar bom, né? Às vezes vai, né? São os riscos que ela corre. Aí, a quarta característica, né, do Big Five, vem a agradabilidade ou a amabilidade. São pessoas que têm alto índice, as pessoas que pontuam alto, claro, né? A amabilidade ou agradabilidade. São pessoas solidárias, compassivas, muito capazes de se colocar no lugar do outro, são muito boas colaboradoras em trabalhos de grupo e também confiam muito facilmente nos outros. Aí que entra o perigo, né? Confiar demais em estranhos, em pessoas que você não conhece, também tem seus extremos, seus perigos. O contrário, pessoas que pontuam baixo em amabilidade são as pessoas egoístas, que geralmente são mais solitárias, são pessoas com as quais você não pode contar. E também geralmente são pessoas mais introvertidas, são mais isoladas. Ela pode se envolver, se engajar numa aventura de alto risco? Pode. Existem, mas não é o mais comum. Existem pessoas que são mais, vamos dizer assim, com baixo grau de amabilidade, só que geralmente são pessoas que vão se envolver em atividades isoladas. Ela não vai participar de uma aventura em grupo, né? Entendi. Ela Ou participa se de participar de algum grupo seria algo absolutamente planejado, organizado, alguma coisa que ela tem certeza, né, pontual que ela vai fazer aquilo por algum motivo. Não é a aventura pela aventura. aventura, exatamente. Entendi. Ela pode ser a sabotadora do processo todo, né?
De chegar lá na hora e falar: "Não, ninguém vai pular aqui, ninguém vai fazer nada disso". Exato, é o risco. E por último, o neuroticismo, que eu já falei, né, alto grau de neuroticismo, são pessoas que têm dificuldade para manejar estresse, manejar, dificuldades, são pessoas com baixa resiliência, né, baixa capacidade de adaptação, de flexibilidade, e que têm dificuldades para manter o humor estável diante de estresses e dificuldades. Essas pessoas também vão evitar situações de adrenalina intensa, porque ela tem dificuldade, ela sabe que ela tem dificuldade, ela gosta da estabilidade. Então ela vai gostar de algo calmo, tranquilo, sereno, controlável. Pessoas com alto grau de neuroticismo vão preferir situações de comodidade. Pessoas com baixo grau de neuroticismo, pessoas muito calmas, relax, de boa, tranquilas demais, elas podem ir para uma situação extrema de adrenalina, principalmente se estiver combinadas com outros traços. Muita abertura para o novo, muita extroversão. Então, você tem que fazer uma análise da personalidade juntando esses 5 traços e vendo qual é a propensão da pessoa. Isso em condições normais. Aí existem as patológicas. Como eu falei, tem o bipolar em fase de mania e hipomania. A pessoa pode ser, em condições normais, uma pessoa tímida, fóbica, retraída e medrosa, só que ela é bipolar. Quando ela entra na fase de mania e hipomania, ela pode se colocar em situações perigosas por causa da doença. Não é o normal dela, ela está doente. Então, no primeiro caso, eu estou falando de personalidade, o jeito de ser, o jeito da madeira. Aham. No segundo caso, estou falando de personalidade doente, a pessoa adoeceu. O que que é a mania? É o contrário da depressão. Então aqui é importante a gente esclarecer o seguinte, as pessoas falam assim: "Fulano tem mania de doença, tem mania de ver se a casa está fechada, mania de ver se o gás está fechado". Isso não é mania. Tecnicamente, esse ritual obsessivo do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, se chama ritual de verificação, ritual de limpeza, ritual de higiene. Isso é ritual. Mania, em latim, quer dizer loucura. Então, mania bipolar quer dizer loucura bipolar. Então, a pessoa perde freio, perde limite, ela se torna, por exemplo, hipersexualizada, faz sexo indiscriminado com estranhos, ela pode sair gastando, comprando, estourar o cartão de crédito, vender o carro a preço de banana, tudo para ter dinheiro em mãos para fazer as aventuras que ela quer fazer. Eu não encontro pessoas que têm essas manias, assim, pra fazer negócio, sabe, doutor? Pois é. Alguém quer vender o carro por um preço muito em conta, essas manias eu não acho por aí. Não tem sorte. Mas é muito frequente acontecer, e principalmente hoje em dia está acontecendo com muito mais facilidade, porque as pessoas estão abusando de psicoestimulantes. As pessoas estavam abusando da lisdexanfetamina, que é o Venvance, da Ritalina, que é o metilfenidato. Muita gente usando cocaína e outras drogas psicoestimulantes para fins recreacionais. E essas drogas, principalmente o Venvance e a Ritalina, estão sendo usados por pessoas que não têm TDAH como as chamadas smart drugs, elas usam para ficar mais espertas, para render mais no trabalho, para eles estão chamando de usam muito em Silicon Valley, né, onde estão os nerds da computação, da internet, para produzir, para virar a noite produzindo, para trabalhar mais, para render mais. E eles criam uma hipomania medicinal, medicamentosa, achando que com isso eles estão ganhando tempo, produzindo mais, ganhando dinheiro, mas eles estão abrindo uma doença. E nesse estado, eles se colocam em situações de risco muito grave e acabam colocando terceiros em risco. Que tipo de situações, doutor? Dirigir perigosamente, dirigir, porque aí você pode passar a beber, usar mais droga. Tem muita gente. Ah, você precisa, então, usando, por exemplo, essas medicações, quando tirando o caso das drogas ilícitas, mas quando, acaba utilizando essas medicações, né, Vivance, Ritalina, você precisa de um super estímulo para manter aquilo, seria isso? Aquilo. Então tem muita gente, quando ela está na hipomania ou na mania, ela fica feliz, é o contrário da depressão. Imaginem assim, quem já experimentou algum grau de depressão? A hipomania e a mania, a mania é muito pior que a hipomania. A hipomania é a mania branda. A depressão, enquanto a pessoa se sente um lixo, incapaz, feio, burro, pobre. Na hipomania a pessoa sente tudo ao inverso. Ela é rica, ela é poderosa, ela é super inteligente, ela é a pessoa mais importante do mundo. Os transtornos mentais, a psiquiatria moderna, ela começou a se desenvolver a partir da Revolução Francesa.
Na época da Revolução Francesa, o homem mais poderoso do mundo era Napoleão Bonaparte. Por isso que até hoje os memes falando de louco, tem o quê? A figura do Napoleão Bonaparte com a mão Mão dentro do. da casaca É. e o cara dizendo: "Eu sou Napoleão Bonaparte". Hoje o cara em mania, ele fala: "Eu sou o Neymar, eu sou o Elon Musk, eu sou o Trump, eu sou o Putin". Quer dizer, o mundo hoje tem N possibilidades, então as pessoas não estão mais restritas a ao homem mais poderoso do mundo, ao melhor jogador, né. Tem mulher que fala que é a Gisele Bündchen, o tem aquela das Beths, a Virgínia, Virgínia. né, se bem que agora ela caiu em decadência. Então, cada hora é alguém mais importante. A Deolane também caiu presa. Então, enfim, cada hora as pessoas elegem uma celebridade para dizer: "Eu sou a fulana, eu sou a mais importante". Uhum. Mas é um delírio de poder, é uma megalomania. Então a pessoa fica desenfreada, dirige perigosamente, bebe e, para manter o estado de poder e bem-estar, ela usa mais droga estimulante atrás de droga estimulante. E ela não vai parar enquanto ela não fizer ou o dinheiro acabar, a droga acabar, ou ela sair do surto. Se for um surto psiquiátrico puro, sem droga, eventualmente vai acabar e ela vai entrar em depressão. Mas sem droga, lícita ou ilícito, qualquer um. Tem gente que entra espontaneamente, é genético, É. puramente genético. Tem gente que vai entrar com a ajuda de uma substância lícita ou ilícita estimulante. Aí quer dizer, é a epigenética. Você tem uma base genética que não é tão grande, mas você estimulou com a epigenética. E aí você abriu. A partir do momento que você abriu, você fica sem limite. Aí você fica com delírio de grandeza, de poder, você é o super-homem, nada, você é imortal, nada vai te deter. Entendi. Tipo, você bebe bastante. Mas Mas é acredito. parecido, mais ou menos parecido. O álcool tem um efeito semelhante, que é ele desinibe. Por quê? O álcool, ao contrário das substâncias estimulantes, o álcool ele é inibidor. Então ele vai inibindo essa parte pré-frontal, que é o nosso freio, nosso senso de ridículo, daí você começa a fazer piada, começa a fazer coisas sem graça, e tal. Aí quando ele vai inibindo as partes mais posteriores, primeiro você vai ficando desinibido, palhaço, vai fazendo coisas perigosas. Aham. Quando ele começa a inibir as partes mais importantes posteriores até aqui, aí vem a parada respiratória, o coma e a morte. Que maravilha. Entendeu? Mas porque ele vai inibindo, de frontal, ascendente para trás. Então, aí que ele vai mas antes de fazer isso, ele vai deixar a pessoa desinibida e podendo fazer coisas altamente perigosas. Aí que a pessoa se joga na piscina, Antes disso, ele já te humilhou o suficiente. já Antes de você morrer, você já foi bastante humilhado ali. tem casos de gente que se joga na piscina bêbada, faz lesão cervical, fica paraplégica, entendeu? Atividades perigosas induzidas por quê? Ou porque você usou um estimulante, ficou desinibido, ou porque você usou o álcool, que é o inibidor, e você perdeu o freio. Senso do ridículo, senso do perigo. A cocaína, por exemplo, ela tem esse mesmo potencial ou é diferente A essa? cocaína, ela desinibe. Ela faz você achar que você é o super-homem. Ela é estimulante. Então, tanto as estimulantes quanto as inibitórias, as estimulantes porque elas induzem um estado de mania-like em você. Você fica eufórico, desinibido, com delírio de grandeza, de poder. E o álcool, porque ele inibe o seu freio. Você perde o freio, você só tem acelerador. Aham. E aí você faz coisas perigosas. Que no final acaba sendo quase a mesma coisa. O final, acaba sendo muito parecido. A vantagem, aspas, do álcool é que o efeito passa mais rápido, você no outro dia tem a ressaca moral, volta a si, se dá conta mais rapidamente do mal feito. A cocaína não, a cocaína pode, o efeito pode perdurar por mais tempo. Ah, entendi. Bom, a gente foi adentrando aqui esse campo da psiquiatria é bastante interessante, né, doutor? E a gente vai, conversando sobre o assunto e ali já dá para desenrolando outras pautas, né? Mas aqui, voltando nessa ideia, porque na verdade nós iniciamos essa conversa, eu queria trazer também para o nosso público o esclarecimento devido ao fato do acontecimento, né, que teve recente no interior de São Paulo, de uma jovem aí que pulou lá de bungee jump e infelizmente veio a óbito aí por conta de uma negligência da empresa. Mas aí entram duas situações, e a gente está conversando nesse momento sobre uma delas, que é o se expor a um risco. Porque geralmente quando eu falo isso por mim, né, não geralmente, mas eu falo isso por mim, mas quando tem algo que leva a uma situação de muito risco,
ou de qualquer risco, a avaliação é muito profunda sobre todo aquele contexto. Então, o olhar criteriosamente para tudo ali que está acontecendo, ele vai ser bastante profundo, sabe? E tem pessoas que não estão muito preocupadas com isso, simplesmente, desculpa o termo, mas se jogam, né? E aí as coisas acontecem. E como que a gente pode diferenciar, doutora, a busca saudável por desafios da busca compulsiva e perigosa por adrenalina? De novo entra essa questão da personalidade, né, o perfil de personalidade. As pessoas que buscam esse tipo de atividade, elas têm uma combinação desses 5 traços que vão facilitar, induzir a essa, vamos dizer assim, a essa exposição. E vou Eh, Agora me ocorreu também, né, muita gente elevada, né, às vezes a pessoa tem um perfil mais retraído, mais tímido, né, menos propenso à exposição, só que tem o comportamento do bando, né, o efeito manada. Aí 2 ou 3 amigas falam: "Não, vamos, vai ser tranquilo, vai ser de boa, você vai ver, não dá nada". E a pessoa, por ser introvertida, às vezes tem um alto grau de neuroticismo, fóbica, introvertida, medrosa, ela até às vezes ela pontua baixo nessa coisa do quesito de abertura para o novo, mas ela não sabe falar não, né, é, não é extrovertida, tem tudo para não ir, mas ela vai por quê? Por pressão do grupo, para querer pertencer. é o que a nossa avó chamava de Maria vai com as outras. Exato, exatamente. E aí entra uma das características pode entrar, que é muito comum hoje em dia, e a pressão das redes sociais, né. Mas você só o salto, vou me jogar, é rápido, mas vai aparecer bonito nas redes sociais, vou poder mostrar para os meus amigos, etcétera, que é um apelo moderno, tá, que isso é porque antigamente você não registrava uma coisa dessas para tanta gente ver ao mesmo tempo, você tinha uma foto que dali a pouco se perdia. Hoje não, hoje o registro é eterno, fica nas redes sociais e pode viralizar, né. Sim. E a outra coisa é a falta de concentração e atenção dessas pessoas de hoje em dia. Nós mais velhos também somos afetados por isso, mas nós fomos criados ainda numa era em que a gente tinha no foco, na atenção, na memorização, uma abordagem diferente de consolidar a atenção, memorização e foco. Hoje, o universo em que a gente vive, ele é muito poluído por informações desnecessárias. A atenção, a construção da informação e a memorização, ela é sabotada pelo excesso de informações que a gente recebe o tempo todo e o excesso de estímulos ambientais, principalmente vindo de smartphone, por exemplo. Às vezes a pessoa que estava, não estou dizendo que realmente foi o caso, mas às vezes a pessoa que estava, imbuída da missão de cuidar da corda, de ver esse processo do De avaliar ali a neca da segurança do ou fazer o double check, né, verificar 2 vezes, né, tem um protocolo a seguir, às vezes se distraiu, não viu, não checou, foi ver uma mensagem, enfim, N coisas podem ter acontecido, né, que provavelmente as autoridades vão checar. Mas de fato, hoje as pessoas não têm o nível de atenção, de foco, de concentração no que estão fazendo, que deveriam ter e que nós tínhamos há algum tempo. Hoje existe menos compromisso com o que eu estou fazendo aqui e agora. Existe uma certa, vamos dizer assim, a atenção está muito volátil, existe alto grau de distraibilidade. E eu não estou falando de TDAH não, estou falando de pessoas normais, mas que se distraem com facilidade e esquecem que estão fazendo um trabalho muito importante, que aquilo é vital, literalmente, e que não pode uma etapa do processo pode ser esquecido. sim. Como Na verdade, você falou double check, eu acho que nem o first check é feito. Pois é. Quanto mais o double. Exatamente. Por isso que esse tipo de situação, tudo que é situação, vamos dizer assim, padronizada, né, ele tem que ter um protocolo rígido e o protocolo tem que ser seguido à risca. Sim, e o procurar aí esse tipo de diversão, de uma forma até descomprometida, ele acaba gerando transtornos aí que pode, infelizmente, levar a fatalidades, né, como a perda da vida. Bom, doutora, a gente vai encerrar aqui o nosso primeiro bloco. A pauta está bastante interessante, o assunto está desenrolando da forma devida, mas nós já voltamos no segundo bloco com o nosso quadro Sinal de Alerta. E voltamos agora no nosso segundo bloco com o programa Conexão Saúde, no quadro Sinal de Alerta. Doutor, aqui no quadro Sinal de Alerta, eu gostaria de saber, a busca
por riscos pode ser um sinal de alerta? Sim, é um sinal de alerta e, assim, é uma bandeira vermelha, né, uma red flag, principalmente para transtorno de personalidade e algumas doenças mentais. Algumas doenças que não estão bem, vamos dizer assim, consolidadas ainda, né, mas um padrão, um perfil de comportamento, que é o comportamento impulsivo, que é aquela pessoa que faz primeiro e pensa depois nas consequências, né? Eu digo a pessoa que tem mais acelerador do que freio, que acaba virando um padrão de comportamento, de personalidade. E geralmente está relacionado a personalidades, pessoas que sofreram acidentes, seja acidente de moto, de carro, e muitas vezes, eu já falei com você no intervalo, né, são pessoas que já vinham sofrendo acidentes, porque já são impulsivas, já são, a gente diz temerárias, né, elas não têm medo do perigo, elas já correm demais, subestimam o risco de um acidente de tráfego, subestimam o risco de outro carro atravessar. E acabam sendo vítimas de acidentes subsequentemente ao longo da vida, ao longo de 10, 12 anos já sofreram 3, 4 acidentes, por exemplo, e elas vão ficando cada vez mais, elas sobrevivem, aparentemente com sequelas físicas mínimas, vamos dizer assim, não ficaram, paraplégicas, não quebraram um osso da perna, do braço, continuaram capazes de conduzir motocicleta, carro, etcétera, mas ficaram com sequelas neurológicas. E essa sequela neurológica, principalmente lobo frontal e temporal, vão deixando elas mais impulsivas, mais irritadas, raivosas, intolerantes à frustração, intolerantes ao não, são incapazes de adiar uma satisfação, de esperar por alguma coisa, esperar qualquer coisa que seja, e elas vão ficando cada vez mais propensas a acidentes de trânsito, acidentes de brigas de rua, brigas urbanas, briga de trânsito. Então são pessoas que vão acabar se envolvendo em situações de risco, com um risco cada vez maior, até um final letal, envolvendo terceiros, inclusive. Muitas brigas de trânsito acabam sendo induzidos, né, por pessoas com esse perfil. Basta uma pessoa com esse perfil e uma outra pessoa, vamos dizer assim, desavisada, né, sair do carro e tentar falar: "Poxa, você bateu no meu carro", pronto, tá feita a confusão. Porque você sai do carro sem saber com o que você está lidando, né. Eu sempre digo, briga de trânsito, Fecha o vidro e vai embora. é melhor, ou sei lá, chama polícia de trânsito, mas não tenta ficar ali criando um negócio, porque você nunca sabe com quem você está lidando, você não sabe se a pessoa está armada. Às vezes é mais barato realmente, fecha o vidro e vai embora, porque, né, é o mal menor. Realmente nós não podemos calcular só de bater os olhos, assim, o risco que a outra pessoa pode representar pra gente numa situação dessas. Existem pessoas também com perfil depressivo. Pessoas com perfil depressivo, elas podem provocar acidentes, se envolver em situações de risco, colocar outras pessoas em risco, viver perigosamente na tentativa de provocar um acidente e acabar morrendo. São pessoas que, inconsciente ou conscientemente, elas vão fazer isso porque elas não têm coragem de se matar de uma forma clara, direta e objetiva. E até porque para as famílias, elas querem deixar uma impressão de que foi um acidente. Então seria um suicida inconsciente? Eh, Nem sempre inconsciente, ele quer deixar um suicídio mascarado. Às vezes é inconsciente, às vezes não é. Às vezes é bem inconsciente e planejado. É muito comum, por exemplo, pessoas que se jogam na frente de caminhão na rodovia, de uma forma que fica, né, eles escolhem caminhão porque se for o carro menor, ele vai acabar implicando, o motorista do carro menor ou quem tiver junto num acidente que pode envolver mais vítimas. Eles acham que se for um caminhão, um carro maior, o um não Causa menos problema. é menos chance de que o caminhoneiro vá ter alguma implicação. Mas nunca se sabe, né, às vezes a teoria do caos, né, tá sempre presente, você pode acabar provocando um acidente pior. E a questão não é nem só essa, né, doutora? Você se joga na frente do caminhão, mesmo que o caminhoneiro não vai preso. Ele matou uma pessoa. Sim, tem um trauma emocional, você vai criar toda né, uma série de consequências, de repente o cara vai virar alcoolista, vai começar, né, você pode pensar, vai virar gatilho de alguma descompensação psiquiátrica numa pessoa que estava ali incauto passando pelo caminho. Então é muito comum esse tipo de situação.
Pessoas que têm histórico de oscilação de humor, impulsividade, agressividade, humor instável, ciclotímicos, né, pessoas que não têm diagnóstico formal de transtorno bipolar, mas que oscilam de euforia para depressão com uma certa frequência, pessoas que abusam de droga, abusam de álcool, pessoas que fazem abuso de qualquer tipo de substância lícita ou ilícita, são um grupo de risco para esse tipo de experiências, né, de alto risco, às vezes mascaradas de um esporte perigoso, de alta adrenalina, ou simplesmente dirigem de forma perigosa, conduzem veículos de forma perigosa, moto, carro, às vezes, barcos, sempre alguma coisa que envolva o risco de vir a sofrer um acidente fatal. E muitas vezes são pessoas que estão buscando, consciente ou inconscientemente, se matar. Ah, interessante. Bom, depois a gente vai para abordar melhor esse tema que você trouxe agora, esse assunto, desdobrar esse assunto, porque me geraram algumas dúvidas aqui, mas indo para uma outra pergunta voltada para o sinal de alerta, doutora, quais são os sinais de alerta para familiares e amigos de alguém que pode estar desenvolvendo aí um padrão problemático de busca por risco? De acidentes, Sim, de as pessoas que estão começaram a se aventurar e a família está vendo o comportamento diferente, como que eles podem proceder em relação a isso? é essa chamada intervenção, né, começar a chamar para conversar, ver o que está acontecendo. Por exemplo, às vezes a pessoa termina um relacionamento, termina um casamento, algo que era muito importante, algo que era, mas às vezes ela já termina, não é que ela terminou, ela ficou mal porque ela terminou, ela já vinha mal, o relacionamento não se sustentou mais porque ela já não estava bem. Ela pode ser que ela estava abrindo quadro de hipomania, quadro bipolar, um quadro de alteração de comportamento, de depressão, e a partir do momento que o relacionamento acabou, a vida da pessoa começa a degringolar. E ela começa a frequentar grupos, vamos colocar lá, motoqueiros, motociclistas, começa Grupo de pessoas diferentes dos quais ela é se habituada a ter. ela se relacionava. E assim, pessoas que têm, interesse por um hobby que é mais perigoso, ou um grupo que é de caça, algo que envolva um objeto de atração que seja perigoso e diferente do que ele vinha praticando até então, algo que a gente chama de ruptura de padrão biográfico. Ele deixa de fazer o que ele vinha fazendo, que fazia parte da personalidade dele, e passa a se interessar por coisas diferentes e perigosas. E ele passa a investir muito tempo, horas, comprando, gastando, investir dinheiro também nesse novo hobby, como se virasse o hiperfoco dele, o objeto de prazer dele desviasse totalmente para essa coisa que a família está vendo que é perigosa, que pode vir a descambar para algo perigoso, algo que venha a comprometer a vida dele. E muitas vezes começa primeiro assim, ele passa a negligenciar trabalho, família, filhos, né, o casamento já acabou, ele deixa de trabalhar, ele passa a investir só com esse grupo, tempo com esse grupo, consome dinheiro comprando coisas e objetos relacionados a essa atividade que nunca fez parte do interesse dele, e atividades que são de risco, coisas que não são do perfil dele, né. Por exemplo, até para você começar a fazer trilha de moto, você tem que ter uma aptidão física, você tem que ter um preparo, você tem que ter a capacidade aeróbica, você tem que ter musculatura, e o cara não tem. Mas quer fazer. Eles querem fazer, gente, de qualquer jeito. Então, tudo isso tem que ser observado, e se a família começa a notar que ele está gastando tempo, gastando dinheiro, começando a andar com uma galera que não tem nada a ver com ele, tudo isso é O sinal de alerta sinal de para a alerta. família, procurar uma ajuda também, né. Tentar fazer uma intervenção. Interessante. Não é fácil, mas são Não é sinais de que fácil, mas é necessário. algo tá errado. Legal, doutora. Bom, nós ouvimos aqui o sinal de alerta com a doutora Cristine, voltamos aqui com as nossas, com os nossos questionamentos em relação àquilo que nós já estávamos discutindo e conversando, mas, doutora, você colocou um ponto aqui que eu acho que vale a reflexão. Quando você falou de pessoas que dirigem em alta velocidade ou de uma maneira, irresponsável, né, então pode ser algum distúrbio ou algo que esteja acontecendo com essa pessoa. E quando isso acontece de uma maneira
profissional, vamos dizer assim, pilotos de corrida, eh, ou pessoas que fazem alguma atividade que leva risco, né, mas é um esporte profissional, regulamentado, eh, isso também essas pessoas também estão dentro desse perfil? Elas estão, mas dentro de uma categoria um pouco diferenciada, né, porque elas têm, vamos dizer assim, elas têm treinamento, elas têm preparo físico, elas conseguem fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, controlada e com uma certa, elas têm habilidade realmente, elas fazem de maneira profissional mesmo. Aham. Embora nem todas elas acabem tendo, vamos dizer assim, uma vida longa e Inseguro, e saudável, aham. né. Você pode pôr aí, por exemplo, Ayrton Senna, você pode colocar aí, não sei se você se lembra, era um cara que tinha eu não sei se era na Discovery Channel, um cara que se colocava em risco. Põe a cabeça dentro do jacaré lá, né. Isso. Você viu o modo como ele morreu no final das contas? Não. Nadando na Austrália, nadando, ele estava de férias, nadando na Austrália, e uma raia, do nada, colocou Deu ferrão lá. ferrão bem no coração dele. Ele tinha 1.500 formas diferentes de morrer, fazendo o trabalho dele, que era se filmando em condições de com uma equipe de segurança, tinha médicos, tudo, de morrer em situações, de alto risco, em que ele se colocava propositadamente para mostrar os riscos de uma vida selvagem e tal, e ele morreu de férias, numa situação altamente improvável. Meu Deus, eu não E tinha visto isso. chamou atenção na época, porque eles discutiram, assim, o imponderável da vida, né. Aham. Como que as coisas acontecem da maneira mais, ele morreu super jovem, né, acho que ele tinha menos de 50 anos na época. Então, mas é isso, ele vi e são pessoas que desenvolvem, treinam, né, e desenvolvem características, habilidades, né, muito específicas. E você pode ver também acrobatas, pessoas que trabalham com um corpo, né, em situações que se colocam em risco. Antigamente, hoje a gente nem pode mais, mas antigamente tinham acrobatas que faziam aqueles malabarismos e tudo sem rede de proteção. Eu já nem ia nesses circos de agonia que eu ficava. Então, antigamente tinha uma família, era até filme nos anos 70, 80, era uma família de malabaristas que eles andavam naquele fio. Eles montavam 3 andares lá, subiam, era uma família inteira, sem rede de proteção, era para chamar público. Hoje nem pode mais, Graças a né, Deus. mas é o quê? Você vai falar, são pessoas que nasceram com déficit de adrenalina, eles não produzem adrenalina? Tem N teorias, né, tem gente que nasce sem medo, já viu crianças que nascem sem medo, que é o perigo. Destemidas, né. Destemidas, não desenvolve a área relacionada a medo, não se desenvolve nelas. Então existem pessoas que realmente desenvolvem essas profissões, essas habilidades. Eu acho que é o conjunto, né, deve ter características pessoais, de temperamento, tem treinamento, tem uma série de, vamos dizer assim, atributos, né, que vão contribuir para que isso aconteça, mas não necessariamente. Outro caso, Schumacher, né, o acidente que acabou deixando ele na situação que ele está hoje foi esquiando, numa situação, não sei, até onde eu sei não foi uma situação de risco, mas Aparentemente não, mas ele, né, caiu, bateu a cabeça ali, teve então, e ele também poderia ter sofrido um acidente grave, profissional, aham. então são as coisas que a gente. Aquele ator que fez o Super-Homem também, que caiu do cavalo. Exato, exatamente. Então Você imagina, ele voava no espaço, doutor, e não morreu, e aí ele caiu do cavalo, mas cabeça. uma queda, então, é isso que às vezes a gente, né, como a vida é cheia de Surpresas, né. surpresas, né. É que às vezes eu avalio também na questão de quando nós, quando a pessoa ela faz algo, né, profissionalmente, ela tem um zelo e um excesso de atenção com aquilo, e aí quando vai para um hobby, a atenção ela acaba diminuindo. Parece que até aquele ator que que ele estava com demência, Bruce Willis, né, ele chegou a falecer? Ainda não. Ainda não? Isso. Tá, parece que a família estava já organizando isso. Eu matando o cara. Você é herdeiro? Podia ser.
mas ali como é duro de matar, né, então acaba ficando mais difícil. E parece que foi decorrente a um filme que ele fez, né, que ele teve foi ficando com sequelas aí, se não me engano. Eu não sei, eu imaginei que fosse algo tipo demência do boxeador, né, como ele se envolveu em vários filmes de luta, né, eu achei que fosse algo do tipo o Hamdani, ele não teve provavelmente demência, mas ele fez o Parkinson grave, né, por trauma cerebral. Até no boxe eles, eh, tiraram, me parece, a regra do capacete um tempo atrás, porque quando você atingia o oponente com o capacete, ele não sentia com tanto impacto, então aquilo tinha impacto, né, tinha a consequência, mas o boxeador não sentia. Então aquilo, em vez de ajudar, Atrapalhar. contribui aí para lesionar. Um filme muito interessante, para falando desse assunto de esporte de risco, profissionais de esporte de risco, e que acabam por causa da lesão neurológica, do trauma esportivo, do esporte, levando a comportamento impulsivo, agressivo, abuso de substâncias, violência doméstica, violência urbana, é um filme com Will Smith que chama O Homem entre os Gigantes, que é um filme baseado numa história real. Will Smith é um médico nigeriano em que ele passa a fazer necrópsia de vários jogadores já veteranos da Liga Internacional, Liga Nacional do Futebol Americano, da NFL, e ele percebe que a maior parte deles tem morte violenta, muitos cometeram feminicídio, mataram a mulher e depois tiveram uma morte violenta. E ele começa a fazer a necrópsia e ele passa a ver que eles têm uma lesão por traumatismo, traumatismo sofridos ao longo de 35 anos, que é mais ou menos quando ele se aposenta. E ele começa a correlacionar com o trauma vira uma lesão profissional, uma lesão laboral, Aham. e ele muda as regras, muda a aposentadoria, aumenta o salário dos jogadores com isso. E no início, a Liga Nacional, a NFL, tenta desmerecer o médico por ser nigeriano, sul-equatoriano, de um país pobre, de uma universidade sul. Na verdade, eles já entendiam que aquilo ia causar um transtorno financeiro. Imenso para eles. Acho que reduz a idade para aposentadoria, e ele chega a fazer cálculos, ele vê qual é o tipo de jogador, não entendo de futebol americano, mas qual a posição que mais apanha, que é o cara que pega a bola para atravessar o sarrafo, e ele calcula inclusive quantos golpes na cabeça o cara leva, desde que ele entra para o semiprofissional lá com 15, 16, até ele se tornar profissional e se aposentar. Caramba, ele faz todo esse E faz trabalho várias todo. metódico. Aí ele compara o cérebro humano com o cérebro aquele bicho que aparece no símbolo da rã, aquele Canguru? não, aquele do chifre, assim, que faz, Ah, o búfalo? cabrito montes, da rã, da caminhonete, Ah, tá. dos ódios. Eu sei qual que é o bicho, mas não lembro o E ele faz uma comparação e ele mostra que aquele bicho, ele foi feito realmente para disputar a fêmea. E aquele bicho, ele tem o cérebro dele tem um cinto de segurança. Ele não fica boiando na caixa craniana que nem a nossa. ele bate, mas O cérebro tem cinto de segurança que fica assim, ó, não fica chacoalhando ali dentro. não faz efeito chicote. O nosso cérebro boia, ele tá boiando aqui, ele tá só ligado mas ele fica aí qualquer batida, mesmo que seja uma leve concussão, o seu cérebro fica ricocheteando na caixa craniana que é dura e fica fazendo microlesão. Agora imagina isso durante 35 anos. Você tomando essa pancada aí de maneira constante. Olha, Ele demonstrou, isso é reconhecido, está catalogado, é uma doença, e ele venceu a luta contra a Liga Nacional de Futebol Americano. que maravilha, né? Para ver como tem que ter pessoas de coragem que correm risco, mas de outra forma, né, doutora? Formas. Hoje ele é um herói. Recentemente ele até foi chamado por causa do jogador que não tinha idade ainda, mas ele sofreu uma lesão muito extensa durante um único jogo. Aí chamaram ele, avaliou, falou: não, pode se aposentar ontem, acabou. E ele deu o veredito ali já. Ele é autoridade no assunto hoje. Poxa, que maravilha, que maravilha. Bom, falar em autoridade no assunto, nós estamos aqui com seu livro, doutora Ecos da Mente, Entre a Razão e o Inconsciente. Quando que foi escrito esse livro? Do que ele trata, doutora? Ele foi
escrito ao longo de muito tempo. Essa procrastinação. A procrastinação levou ao aprimoramento aqui de todas as páginas e o contexto aqui da Aos poucos, mas assim, foi lançado ano passado, faz 1 ano. E ele trata, assim, eh, trata de muitas coisas. Eu falo de mim, falo de como fui parar na psiquiatria, falo de como eu gosto da psiquiatria, falo o quanto o meu aprendizado na psiquiatria foi orgânico mesmo, foi um interesse que eu tinha desde a infância, e o quanto eu aprendi muito na residência, o quanto muitas coisas me impressionaram. Quando eu comecei a ter o conhecimento técnico, eu tinha um conhecimento intuitivo, tinha coisas que sempre me interessaram, mas o conhecimento técnico me abriu muitas portas, horizontes e me impressionaram bastante. Eu trago alguns casos clínicos, mas o intuito é esse, é para que o leitor passe por esse mesmo processo que eu passei e saindo dessa visão mística e às vezes preconceituosa de que é coisa de gente fraca ou que é algo sobrenatural, e passar para o conhecimento médico, para o conhecimento para ter uma outra visão mesmo do que é a patologia, né? exato. Porque as pessoas, elas, de uma certa forma, tendem a julgar tudo. E aí, muitas vezes, elas avaliam o perfil de uma pessoa e automaticamente julgam, né? Ou é fraco, é isso, é aquilo. Exato. E aí eu tô vendo alguns tópicos aqui: a morte da minha mãe, no fim solitário, curador ferido, o legado da dor. São vários subtópicos que tem aqui, doutor. É. E a gente vai sortear também. Podemos sortear, doutor? Você vai disponibilizar algum livro aqui pra gente sortear mais tarde? Sim, vou deixar 2 e você sorteia. Você vai deixar? Não, é que eu ia embolsar. Mas você já falou aqui pra todo mundo, eu vou ter que sortear os 2 aqui. Bom, tá, obrigado, obrigado. Então vai ter 2 sorteios, tá, pessoal? Doutor, existe uma diferença entre homem e mulher nessa relação de risco? O perfil, o gênero, Ele interfere. ele interfere? Sim, de modo geral, classicamente, os homens sempre foram mais impulsivos, mais agressivos e mais tendem mais à violência por causa da testosterona. Classicamente sempre foi assim, inclusive, por exemplo, quando você vê perfil de homens presos, 98%, 2% mulher. Aumentou um pouco recentemente porque as mulheres começaram a trabalhar como mulas. Mas classicamente, violência, agressividade, risco, tudo está relacionado ao sexo masculino por causa da testosterona. Existe outro fator também. Quando a gente fala de impulsividade, risco, perigo, comportamento temerário, sem medo, intimorato, ele também está relacionado à lesão neurológica. E os homens são mais propensos à lesão neurológica, porque vocês já nascem mais frágeis. O verdadeiro sexo É o masculino, é o homem. Vocês já nascem, mais frágeis biologicamente. A natureza é feminina, ela é você é gestado, você é concebido, gestado, parido por um corpo feminino, bombardeado por hormônios femininos. Então, ao fim de 9 meses, geralmente a menina, ela já nasce mais bem formada, ela amadurece mais rápido, ela envelhece mais rápido. Tudo na natureza feminina, no bebê feminino é a favor da correnteza. No bebê masculino, é contra a correnteza, é contra a natura, eles falam, contra a natureza, contra a correnteza. Porque o cromossomo Y tem que se manifestar e falar: "Não, aqui a banda vai tocar diferente". Então certos processos são inversos, têm que ser revertidos. E nessa reversão existe mais atraso e mais risco de erro. Então mais risco de doenças neurológicas, mais risco de defeito, mais risco de aborto, mais risco de imaturidade e prematuridade. Então, o bebê masculino, ele nasce menor, mais frágil, mais vulnerável. Não sei se você já viu gêmeos em que nasce menino e menina, Não. prematuros. A grande parte, quando nasce gêmeos, menino e menina prematuros, a menina vai desenvolver mais rápido, mesmo os 2 pequenininhos, a menina responde melhor a fono, a físio. O menino, geralmente, ele fica um pouquinho mais para trás, ele vai demorar mais. Raramente acontece o inverso. Quando acontece o inverso, é porque teve alguma coisa ali no parto que atrasou a menina.
mas geralmente o menino então, risco de lesão no menino sempre vai ser mais extenso, mais grave. E a gente vê também até que a maturidade feminina, ela acontece de uma maneira mais, não sei se precoce seria a palavra, mas mais rápida Mas que nos homens, né. Doutora, nós já estamos encerrando aqui o nosso segundo bloco, o nosso programa Conexão Saúde. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem sucinta aqui aos nossos ouvintes antes de nós finalizarmos o nosso programa. eu só queria finalizar, que eu não terminei de falar das Perdão, desculpa. às vezes agora tem um porém, que é essa questão de querer se igualar ao sexo masculino. Sim. Então elas começaram a beber mais, usar mais drogas. É aquela história que falava antigamente, né, antigamente as mulheres cozinhavam como suas mães, hoje elas bebem como seus pais. Então por esse adendo cultural, estão fumando mais, bebendo mais, usando mais drogas, etcétera, elas também estão começando a diminuir essa a diferença. Então tá equilibrando isso. É, não vai chegar a equilibrar 0 a 0, assim, meio a meio, 50-50, mas está aumentando a incidência de mulheres que estão mas por causa desse hábito cultural. Biologicamente, elas continuam favorecidas, mas culturalmente elas são É que culturalmente está acontecendo muita coisa, né, doutora? é, tá. Mas é isso, eu gostei muito da experiência e fico disponível para voltar outra vez, falar de outra coisa. Ótimo, doutor. Bom, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui hoje no Conexão Saúde. Você trouxe muita informação aqui para os nossos ouvintes e pode ter certeza que a gente vai te chamar aqui para outras conversas sobre outros assuntos que aqui nós acabamos despertando o interesse para essas outras pautas. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje conosco, doutora. Agradeço também a você, ouvinte, que esteve conosco até agora e aguardo você no próximo Conexão Saúde. Até lá!